Olá, caros alunos, estamos aqui para fazer uma aula sobre sistemas de transporte dentro da nossa disciplina de logística, logística empresarial, né? E vamos falar um pouquinho sobre fazer uma introdução, falar sobre as características dos sistemas de transporte, falar sobre modais e algumas questões importantes a considerar. Como sempre, vou deixar o link desse mapa mental aqui em algum lugar dessa página. Se você está aqui no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Eu vou deixar nos cards aqui o vídeo anterior que fala sobre sistema, o SCM, né? Supply Chain Management, né? Que é o gerenciamento da cadeia de produção ou gestão da cadeia de produção. Esse conteúdo aqui é direcionado para ajudar você que está estudando a disciplina de logística em curso técnico, em alguma faculdade ou até mesmo para algum concurso. Então, se esse material te ajudar, deixa aí o seu like, comentário se tiver dúvidas, se inscreva no canal que sempre a gente está postando vídeos aqui ligados à administração, gestão e áreas afins, tá? Vamos lá então, falando sobre fazendo uma introdução aqui, contextualizando o nosso tema, né? O sistema de transporte ele faz parte da chamada logística de distribuição, ou também chamada logística outbound, tá? Para a maioria das organizações que precisa entregar um produto na mão do cliente, esse custo de transporte representa 2/3 do total de custos logísticos da empresa, tá? Então é uma atividade extremamente custosa, né? E aí por isso que as empresas buscam ao máximo otimizar o seu investimento aí dentro do sistema de transporte. É uma atividade essencial, né? Pois ela é responsável por interligar unidades de produção, armazéns, pontos de compra até o consumidor, tá? Passa ali do armazenamento, da fabricação, armazenamento, ao distribuidor até chegar no consumidor final. Os chamados modais são as alternativas de transportes disponíveis, né? Então, talvez você já ouviu falar em logística em modais de transporte. Os modais nada mais são do que os tipos de alternativas de transporte disponível, né? Seja rodoviário, ferroviário, etc. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho aqui. Bom, características, né? Até tem um gráficozinho aqui, ó. Por exemplo, o transporte ferroviário, a velocidade dele é classificada como 3, né? Está lá no livro do Bauer, Sox e Claus, né? Disponibilidade, nota 2, confiabilidade, 3, capacidade de carga, né? 2 e frequência 4. Né? O que quer dizer isso aqui? A legenda 1 é muito bom, 2 é bom, 3 é regular, 4 é ruim, 5 é muito ruim. Então aqui, ó, o sistema de ferroviário, ele nota 3, então ele é regular na questão de velocidade, é um transporte mais lento, né? Porém, na capacidade ele é nota 2, né? Ele transporta bastante quantidade de produtos, né? De insumos, etc, né? E por aí vai, ó. Cada transporte, cada modal, né? Ferroviário, rodoviário, aquaviário, rodoviário e aéreo tem a sua particularidade. Por exemplo, aqui o aéreo é nota 1, né? Ou seja, ele é o mais rápido de todos, né? Então fala que é nota 1, muito bom. Então o transporte aéreo é o mais veloz. Mas, por consequência, também ele costuma ser um pouco mais caro. E não dá para transportar quantidades muito expressivas, né? A velocidade refere-se ao tempo decorrido de movimentação de uma dada rota, também conhecida como transit time, né? O tempo de trânsito, né, daquele produto. Quanto maior o tempo de trânsito, teoricamente é pior, né? Disponibilidade é a capacidade que o modal tem de atender qualquer par, origem e destino de localidades, né? Então, quanto mais linhas disponíveis, por exemplo, no Brasil a gente sabe que nós temos poucas linhas férreas disponíveis, né? Poucas linhas utilizando ferrovias disponíveis. Já rodoviário você já tem bastante linhas disponíveis, ok? Confiabilidade refere à variabilidade potencial das programações de entrega esperadas ou divulgadas, né? Então aqui a confiança de prazo de entrega, né? A gente sabe que o transporte rodoviário costuma sofrer alterações aí muito sérias relacionadas a acidente, greves, né? Quando alguém fecha a pista e isso atrasa as encomendas, né? Por exemplo, isso não acontece no transporte marítimo, por exemplo, né? A capacidade refere-se à possibilidade do modal de transportar e de lidar com qualquer requisito de transporte, como tamanho e tipo de carga. Então, quanto maior a capacidade, teoricamente, para algumas empresas, né, grandes empresas, isso é melhor. Frequência está relacionada à quantidade de movimentações programadas. Por exemplo, no transporte marítimo,
dá para você verificar a frequência de linhas disponíveis para cada continente ou cada país, né? Então, basicamente é isso. Vamos agora falar um pouquinho sobre os modais. Temos aqui o rodoviário, serve para encomendas pequenas, para curtas, médias e longas distâncias, com coleta e entrega ponto a ponto, tem flexibilidade de rotas, né? Devido a ser o mais popular, digamos assim, no Brasil, né? Alguns criticam que não deveria ser, mas é o mais disponível no Brasil, então ele tem atendido aí, tem flexibilidade de rotas, né? Em geral, tá? Porque para algumas regiões também é bem difícil, né? Amazonas, por exemplo, em período de safra, por exemplo, você tem escassez de rotas. Para os pesquisadores alertam que para distâncias acima de 500 km, recomenda-se outros tipos de modais se possível, mas no Brasil geralmente não é possível, né? Exigência de existência de rodovias. Quais são as desvantagens do transporte rodoviário? Um alto custo, né, que está curso, mas é custo, né? Custo energético alto, combustível. Durante o dia obstrui o trânsito inadequadamente, possui pequena capacidade de carga, né, fracionada. Para você transportar determinadas quantidades, tem que colocar em 10, 20 caminhões, né? Se fosse no transporte ferroviário, você colocaria num trem tranquilamente, né? Em épocas de safra, provoca congestionamento das estradas, desgasta prematuramente a infraestrutura da malha rodoviária, né? Quanto às vantagens, então, né? Rapidez de entrega, facilidade de substituir o veículo em caso de quebra, tem muitos veículos disponíveis, né, para frete, favorece embarque de pequenos lotes, embarques e partidas rápidas, possibilidade de serviço porta a porta, disponibilidade de vias de acesso, né? O Brasil tem muitas ruas e tal. Vamos para o transporte ferroviário, né? Indicado para carga de grande tonelagem, valor unitário baixo, sem urgência de entrega. Ele é lento, né? Um transporte lento. Apresenta taxa de danos alta, né? Terminais fixos, e não é usado quando se requer coleta e entrega ponto a ponto, né? Por quê? Porque tem a questão da restrição dos pontos de entrega desse tipo de mercadoria que o ramo ferroviário que transporta, tá? Vantagens, né? Você tem uma capacidade de transportar grandes lotes, fretes baixos crescentes de acordo com o volume. Quanto maior o volume, teoricamente o custo do frete vai ficar menor. Baixo consumo energético, você pode mesclar rodovia e ferroviária, isso é feito muito nos Estados Unidos, né? Multimodalidade. Prover estoque em trânsito, você consegue, na Europa, tem alguns países, salvo engano, na Alemanha, você consegue fazer o estoque em trânsito. Desvantagens, tempo de viagem demorado e irregular, custo elevado, quando há necessidade de transbordo, né, de tirar uma mercadoria de um lugar, colocar em outro. Depende da disponibilidade de material rodante, no caso as vias férreas, baixa flexibilidade de rotas e alta exposição a furtos, né? Não se tem tido muitos exemplos de furtos aqui no Brasil, porque as linhas são monitoradas, acho que por satélite, né? Salvo engano. A Vale, a ALL, tem empresas que operam algumas linhas de transporte aqui. O aquaviário indicado para cargas de grande tonelagem, para qualquer tipo de valor, sem urgência de entrega, porque ele é lento. Apresenta taxa de danos média, terminais fixos, não é usado quando se requer coleta e entrega ponto a ponto, né? Existem dois tipos, né, basicamente, o marítimo, de navegação oceânica, também chamado de cabotagem, né, e fluvial, entre rios, canais de navegação e lagos. Esse aqui, no Brasil, é bem ruim, né? A não ser para transportar pequenas quantidades de peixes e algo assim. No Amazonas, lá no estado do Amazonas, talvez isso aqui faz mais sentido, né? Alguns especialistas falam que é até pouco explorado no Brasil, esse tipo de transporte aqui. A vantagem, né, do transporte aquaviário: maior capacidade de carga, carrega qualquer tipo de carga, baixo custo de transporte. Desvantagem: necessidade de transbordo nos portos, distância do centro de produção, elevada exigência de embalagem, né, porque envolve a questão, pode poder molhar, etc, né, enfim, tem que ter um acondicionamento muito cuidadoso, geralmente em navios, por exemplo, em containers. Menor flexibilidade nos serviços aliados a frequentes congestionamentos nos portos. No mar você não tem congestionamento, mas nos portos, como aqui no Brasil, por falta de programação, você pode ter congestionamento, né? Mudando então para o aeroviário, né? Adequado para mercadorias consideradas de alto valor agregado, pequenos volumes com urgência de entrega. A questão aqui é a velocidade, né, de entrega.
Modalidade rápida, segura, com nível de perdas e danos baixos, custos altos e é utilizado para médias e longas distâncias, né? Vantagem do transporte aéreo é o transporte mais rápido, não necessita de embalagem mais reforçada. Aeroportos normalmente estão localizados próximos aos grandes centros de produção, possibilita a redução de estoque via aplicação de procedimentos just-in-time. Tá? Desvantagens, pequena capacidade de carga, né? Você não consegue fazer grandes volumes, como minério, por exemplo. O valor do frete mais elevado, né? Como a velocidade é muito grande e linhas regulares, aí o frete fica mais caro. E o duto viário, né? Que pouca gente conhece, é aplicado apenas ao transporte de granéis, líquidos, sólidos ou gasosos. Né? Nós temos aqui os tipos: gasoduto, transporta gás; minerodutos, transporta minério; e oleoduto, transporta óleo para fazer gasolina e refinar e etc. Vantagem: pouco poluente, baixo risco de acidente, baixo custo de transporte. Desvantagens: elevado custo de infraestrutura, ou seja, para você montar um oleoduto, um gasoduto, o custo inicial é altíssimo, né? Mas ao longo do tempo esse custo tende a diluir. Rigidez de linhas, né? Você não pode mudar as linhas de lugar, então você tem que utilizar somente aquelas ali disponíveis, né? Vamos fechar aqui, vamos para um último tópico, né? Vamos falar um pouquinho sobre algumas questões importantes a considerar com a questão do sistema de transporte, que é a embalagem, né? Que é um termo assim, que não está ligado diretamente ao transporte de carga em si, mas está ligado à logística outbound como um todo. A embalagem é um agrupamento de itens, né, em embalagens únicas e indivisíveis para facilitar o manuseio, armazenagem e transporte da mercadoria. Então é preciso se atentar, como a gente viu aqui, baseado no tipo de modal que você vai escolher, você precisa estar atento ao tipo de embalagem, se é permitido, se não é, o tamanho dos lotes, etc. A armazenagem é um outro ponto, né? É o ato de manter os materiais e produtos até que sejam solicitados, porém, na ótica das suas funções, ela se desdobra da seguinte maneira: receber, estocar, retirar, expedir e entregar a um cliente lá, talvez até o cliente final. E a movimentação de materiais dentro do armazém, né? É uma operação, um conjunto de operações que envolve a mudança de posições de coisas para qualquer processamento ou serviço ou sua estocagem interna ou externa na mesma unidade fabril, depósito ou terminal. Né? Então, esses foram alguns aspectos do chamado sistema de transporte e logística, essa é uma visão geral. Se ficou alguma dúvida relacionada ao que você está estudando, pode deixar sobre modais de transporte, né? Pode colocar aí nos comentários, tá bom, gente? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até uma próxima aula. Tchau!